Fala, galerinha, beleza? Aula de Ciências da Natureza comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha, olha lá. Continuando nossa aula 4. Papai, aula 4, cara, não acredito. Fonte de luz é outra classificação. Então, nós já vimos, qual foi a classificação que nós vimos anteriormente? Nós vimos a classificação da fonte dos raios de luz, convergente, divergente e divergente. Convergente, cilíndrico ou paralelo e divergente, tá certo? Agora vamos fazer uma outra classificação. Vem comigo, olha aí. Fonte de luz é todo corpo que pode ser visualizado. Pode ser classificado como natureza. Quanto à natureza. Então, relaciona-se com a luz ser própria do corpo, que vai ser chamada de primária, ou refletida, vai ser chamada de secundária. Então, bora clarear esse conceito. Primárias são aquelas que emitem luz própria. Por exemplo, eu, Fontinelli. Sacanagem. Olha lá, exemplo. Sol, estrelas, lâmpadas acesas, chama de uma vela, ferro em rubro. Rubro? Ah, quem é mengão aí, né? Rubro negro. Então, olha lá. O ferro fica vermelho quando ele fica muito aquecido. Então, ele fica rubro. Tá ok? Então, tudo aquilo que produz a luz própria é chamado de fonte primária. Por exemplo, a Lua produz a sua luz ou não? Não, né, meu cara? Ela reflete a luz do Sol. Então, ela é uma fonte secundária. O Sol é uma luz primária. O espelho, ele reflete ou ele produz? Ele reflete, então é uma fonte secundária. Não é uma fonte primária. E assim vai, beleza? Então, fontes secundárias, exemplos. Lua, pessoas, lâmpadas apagadas, corpo de uma vela, barra metálica e tudo aquilo que eu posso ver. É uma fonte secundária. A gente vai ver já, vai entrar nessa parte, que vai falar para você o quê? Que tudo que eu vejo é porque bate uma luz em um certo objeto e aquele objeto reflete para mim aquela cor. Se aquele objeto não refletir para mim, eu não consigo ver aquele objeto, aí vai estar uma escuridão total. Então, eu não consigo ver nada. Fechou? Bora lá. Atenção, atenção, meu caro comandante. Atenção, passageiros, para a aula de física. Fala assim, ó. As fontes primárias também podem ser subdivididas em incandescentes, ou seja, emitem luz em decorrência da transformação de energia térmica em energia luminosa. Por isso que a gente chamava de lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente? Pois é, nem se vende mais praticamente, né? Coisa mais difícil achar. E luminescente. Emitem luz, embora se encontrem a temperaturas relativamente baixa. Beleza? Esse é um caso. O outro caso é os tipos de fontes luminescentes. Luminescentes, que são aquelas que emitem luz mesmo a temperaturas baixas. Também podem ser subdivididas em fluorescentes, emitem luz durante a excitação, elas param de emitir depois de um certo tempo, ou fosforescente, emite luz após a excitação, beleza? Então, você vai ter mais uma classificação para você. Primária, secundária, que mais? Luminescente, que pode se dividir em dois casos, que é a fosforescente e a fluorescente, beleza? E a incandescente. Então, você tem um monte de conceito aí para você memorizar, né, meu garoto? Tá aqui tudo falando aqui para você, ó. Primária, corpo luminoso. Secundária, corpo iluminado. Exemplo, a Lua. Falamos sobre isso, beleza? Se ela é primária, ela pode ser incandescente ou ela pode ser luminescente. Por exemplo, as lâmpadas de neon. Lembra aquelas de festa de neon? Pois é, meu caro. Aí você tem as fluorescentes e as fosforescentes. As fosforescentes é que é usada para você, de alerta normalmente, de saída de perigo ou saída de emergência. Porque quando acaba a luz, ela tem que ficar brilhando lá. Então, aquelas plaquinhas são feitas daquele negocinho. Beleza? Desse material. Para poder ficar claro, mesmo no escuro, para as pessoas poderem sair daquele ambiente em fuga, né? Não a gente pega fogo, alguma coisa assim. Beleza? Vamos lá, então. Dimensão relativa.
ao tamanho da fonte no fenômeno estudado. Pode ser classificada como pontiforme ou extensa. O que é isso? Punti, lembra de ponto, não lembra? Então, pois é, vai se semelhar a um ponto. E a extensa, logicamente, pelo próprio nome já diz, não é semelhada a um ponto. Vamos entender isso aqui, ó. A pontiforme é a fonte de luz primária ou secundária de dimensões muito pequenas, desprezíveis, quando comparadas com as outras dimensões que envolvem um fenômeno. Por exemplo, o Sol em relação à Via Láctea. Veja bem, o Sol, ele pode ser considerado um ponto? Pode, mas em relação à Via Láctea, cara, a Via Láctea é muito gigantesca. Aí o Sol fica pequenininho, beleza? E se eu pegar um farol? Aí depende de como é que eu esteja analisando a situação. Por exemplo, eu pego um farol de carro. Se eu estiver na cara do farol, já não vai ser um ponto material, vai ser uma fonte extensa. Mas se eu olho na rodovia, que aquele carro vem lá na caixa-prego, o que acontece? Aí aquele meu farol passa a ser o quê? Pontiforme. Depender? Então, a ideia de pontiforme e extenso, ele é relativo, depende do que eu tenha comparando as duas situações. Tem aquela história, né, que os bêbados estavam andando no meio da rua, no meio da ponte, e aí vem um carro, aí vão para a calçada, porque vem um carro passando, né? E aí, lógico, se você está vendo o farol na escuridão, você quase não vê, porque brilha muito, você não vê o que está depois do farol, tá certo? E aí ele olha aquilo como se fosse pontiforme. E aí depois vem o bêbado não sai do meio e não era mais um carro, né? Enfim, deixa pra lá. Aí o que acontece? Você vai ter, ó, é a fonte de luz primária, extensa ou secundária, de dimensões não desprezíveis, quando comparadas com as outras dimensões que envolvem um fenômeno. O Sol em relação ao Sistema Solar. O Sol em relação ao Sistema Solar, só nossos 8 planetas lá, o que acontece? Não dá para desprezar o tamanho dele, tá ok? Então, pontiforme, eu posso pensar assim, é desprezível o tamanho. E quando é extenso, não é desprezível o tamanho. Fechou? Vamos lá comigo. O conceito da dimensão da fonte é relativo. Eu falei isso agorinha. É relativo. Dependendo da situação, ele pode ser extenso ou a mesma situação. Olha, os dois casos aqui era Sol. Sol e Sol. Mas um caso ele vai ser extenso, no outro caso ele vai ser pontiforme. Depende do fenômeno estudado. É isso mesmo. Olha aí, o cara. Esse aqui é onde você vai entender agora como é que eu enxergo as coisas, porque você enxerga as coisas, beleza? Então, bora lá, olha aqui, vem comigo. Cor relaciona-se com frequência, ou seja, espectro. O que é frequência, Fontenelle? Eu falei anteriormente que a luz, ela é formada por 2 tipos de campos, elétrico e magnético, e eles ficam vibrando perpendicularmente, um assim e o outro assim, certo? O tempo todo, vibra assim e outro assim, o tempo todo, né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo, não sei se você consegue. Tenta aí, bora ver se tu consegue. Olha lá. Monocromática, uma luz monocromática, apenas uma frequência. Se for policromática, tem várias frequências. Por exemplo, a luz branca tem várias frequências. E a luz vermelha tem só uma frequência, a frequência da luz vermelha. Então, cada luz vai ter uma frequência. A frequência é o número de vezes que aquele cara vai vibrar por segundo. Certo? Então, por exemplo, tem coisas na nossa vida, por exemplo, qual é a batida do coração do ser humano em média? 70 batimentos por minuto, em média. Né? Se estiver dormindo é mais baixo, porque ele desacelera. Mas se você estiver correndo é muito mais alto, porque você aumenta o movimento de sangue e tudo mais. Então, bora analisar o seguinte. Essa frequência é o número de vezes que alguma coisa repete. Beleza. Então, essa luz que se propaga, que eu falei que vibra assim, ela pode ser mais rápida, vibrar mais rápido ou vibrar menos rápido. Não é que ela se propaga mais rápido ou menos rápido, não é isso. É que ela vibra, tá certo? Pra você ter uma ideia, talvez não sei se você sabe, mas a nossa corrente elétrica da nossa tomada também tem essa característica. No Brasil, é 60 Hz em todo lugar. Ou seja, eu uso uma vibração de oscilação de 60 vibrações por segundo. É muito rápido, né? E a luz também vai ter essa característica. Porém, de acordo com a vibração, ela vai ter uma cor. O que define a cor da minha luz é justamente a frequência, a vibração dela. E aqui eu tenho que pensar o seguinte: quantas cores nós temos? Basicamente, nós temos 7 cores, são as cores do arco-íris, tá certo? E é fácil você memorizar isso porque você vamos começar sempre do vermelho. E do vermelho eu vou procurando as cores mais próximas. Então, bora aqui comigo, olha só.
O branco forma todas as outras cores, tá? Se eu juntar todas as cores, forma o branco. Então, bora lá. O vermelho é a cor que eu vou ter de menor frequência. Beleza? Depois eu penso, qual é a cor mais perto do vermelho? Você vai pensar laranjado, mas não é laranjado. Laranjado é de laranja, de fruta de chupar, ou de comer, sei lá. Aí o que acontece? O nome certo é alaranjado. Por incrível que pareça. Depois, qual é a cor mais perto do alaranjado? É o amarelo. Aí eu penso aquele amarelo cheguei, e qual é a cor mais perto do amarelo cheguei? É o verde cheguei. Então, a cor mais perto do amarelo é o verde. Qual a cor mais perto do verde? Que às vezes você olha assim para o fundo do mar, aí o caboclo fala, é verde, né? O outro fala, é azul. Tu não sabe qual é qual. Fica essa briga aí eterna. O azul. E a cor mais perto do azul, aí você já vai para o anil e violeta. Anil e o violeta. Então essas são as 7 cores, sendo que a frequência mais alta é do violeta. Beleza? Galerinha, então, próxima aula a gente vai finalizar essa ideia aqui e começar um novo assunto. Fechou? Fica com Deus e até a próxima. Fui!